Um dos editores da 34, estou lá há muitos anos, há 17 anos, e um dos editores da Coleção Leste também. Queria agradecer em primeiro lugar à livraria pelo convite para vir aqui falar sobre o nosso trabalho. Tenho sempre muito prazer em falar sobre o trabalho da editora e sobre a coleção. Tenho feito muito isso em São Paulo, as livrarias de lá sempre pedem, enfim, simpósios, outras coisas. E é a primeira vez que eu venho para Campinas. Eu sei que temos muitos leitores da editora aqui também. Agradeço a presença de todos vocês e a presença do Nivaldo dos Santos, que é professor aqui na Unicamp de língua russa, né? Infelizmente não temos ainda, né, um curso de literatura russa na Unicamp, mas o Nivaldo é um parceiro de longa data também da editora, traduziu vários livros, eu vou falar um pouquinho deles depois. Eu gosto assim, de falar sobre o trabalho da coleção e falar para os leitores, porque a 34, a Coleção Leste, como vocês sabem ou imaginam, é uma das coleções mais importantes, acabou se tornando, né, uma das coleções mais importantes do catálogo da editora, das que mais vendem, ainda bem. E a 34, talvez por ocupar um nicho assim, muito peculiar no mercado editorial brasileiro, que é um nicho assim, de editores, consequentemente leitores preocupados com alta literatura e livros bem feitos, bem cuidados. Eu sinto que tem um público fiel, assim, sabe, de leitores que participam, mandam muitos e-mails elogiando, criticando, dando sugestões, perguntando, falando, não, vi que saiu tal edição, mas vou esperar da 34, então isso é muito gratificante para nós da editora. Então, estou feliz por isso em estar aqui em Campinas. E na Livraria da Vila também, que é uma parceira importante, uma das maiores livrarias, com a qual temos feito parcerias muito bacanas, como esse livro publicado no ano passado, Clássicos do Conto Russo, que é um produto exclusivo. A gente faz isso não só com a Livraria da Vila, mas com outras livrarias também. É bacana, né? Você oferece um produto exclusivo para a livraria por um período de tempo, claro que não vai ser para sempre, senão seria injusto com as outras livrarias, mas é interessante para a editora e para a livraria principalmente. Então fizemos essa antologia de contos que, aproveitando, é verdade, uma série de contos que já tínhamos publicado em outros livros, e a partir disso nós fizemos a seleção geral e incluímos vários outros autores e contos. Ela se diferencia, não sei se vocês conhecem, mas há uns 2 anos atrás tínhamos publicado a nova antologia do conto russo, que foi muito bem, também um livro muito bacana, mas ele tinha um caráter mais inovador, mais abrangente, assim, apresentava muitos autores praticamente desconhecidos assim, do leitor brasileiro. Ela tem um corte mais tradicional, é verdade, mas ao mesmo tempo ela funciona muito bem como uma introdução, principalmente, acho, ao universo da literatura russa. Mas também tem autores não tão conhecidos, como, por exemplo, o Leonid Andreev, cujos contos foi o Nivaldo que traduziu. Um autor muito interessante, e os contos aqui são muito interessantes também, depois a gente fala um pouquinho sobre eles. Bom, já falei um pouco muito nessa introdução, eu só queria dizer que a 34 não faz só literatura russa, a coleção ficou tão assim, importante, ganhou tanto destaque, que às vezes as pessoas acham que a 34 só faz literatura russa, né? Mas fazemos também muitas outras coisas. A editora começou, na verdade, publicando livros de filosofia, uma coleção trans, a editora que mais publicou livros de Deleuze e Guattari no Brasil, enfim, estética, né? Autores como Bruno Latour, Jacques Rancière, enfim, vários autores. Filosofia, literatura, naturalmente, né, clássicos, temos coleções de literatura brasileira e de prosa e de poesia brasileira, contemporânea, infantis, temos um catálogo bem abrangente, recomendo que vocês conheçam se não conhecem.
Uma coisa muito bacana que eu acho nesse projeto da Coleção Leste é que, primeiro, ela acabou provocando uma onda enorme assim, de interesse pela literatura russa no Brasil. Não pela primeira vez, a literatura russa já é lida no Brasil há muito tempo, já teve, mas esse movimento de interesse ele é cíclico, né? Depende de uma série de fatores, e um dos principais acho que é o trabalho editorial, né? Porque se não tem um editor investindo pesadamente, né, em algum segmento, os leitores ficam com pouca chance de conhecer. Com esse livro aqui, no ano passado, foi ano passado, Franklin? Foi, né? Com esse livro chegamos ao nosso 50º título russo, e agora já passou disso, já tem uns 50 e poucos, né? 53. Junto com isso, uma série de coisas aconteceram. Quando começamos a fazer a coleção, na época, tinha, claro, já alguns tradutores de mais idade, tradutores antigos. O principal é o Boris Schneiderman, né, que foi o criador da cadeira de russo na USP, a Tatiana Belink, o Paulo Bezerra. Mas quando nós começamos a fazer os livros russos, os nossos únicos tradutores eram o Paulo Bezerra e o Boris Schneiderman, né? E de lá para cá, nesses quase 20 anos, cresceu muito o número de tradutores que colaboram com a 34, e não só com a 34. Hoje temos mais de 20 tradutores trabalhando para a gente, fazendo traduções, e para outros editores também, e cresceu muito também a procura pelos cursos de língua e literatura russa, acho que no país inteiro. Não estou dizendo que isso é um mérito só da 34, obviamente, mas, modéstia à parte, em grande parte mérito sim da editora. A COSAC também fez um trabalho magnífico, outras editoras menores, mas assim, certamente a 34 foi quem mais se empenhou nisso. Eu me alegro, assim, sobretudo, com essa possibilidade de oferecer um espaço de trabalho, de atuação para os tradutores, porque sou também tradutor, admiro muito esse trabalho e sei que é um trabalho duro, né, difícil, mal pago, geralmente. Lá a gente também, vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui, mas a gente tenta respeitar um pouco mais, ou muito mais, o trabalho dos tradutores, oferecer condições melhores para eles. Mas fico muito feliz com a possibilidade de ajudar e de propiciar esse terreno aí para que os tradutores trabalhem e que as pessoas se interessem por estudar, traduzir, enfim, né, fazer mestrados, doutorados e pós-doutorados, etc. É isso. O Urivaldo é um desses desde muito cedo, né? Quando foi o primeiro livro que você traduziu pra gente? 2005. 2005. Noites Brancas, né? Noites Brancas, isso. Ou seja, o Crime e Castigo de 2001, né? Isso. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Então o Urivaldo está lá há muito tempo, traduziu Noites Brancas, fazendo agora a apresentação para valer dele. É professor aqui do Centro de Línguas da Unicamp, de língua russa. Traduziu Noites Brancas, de Dostoiévski, traduziu Taras Bulba, de Gogol. Que mais? O Babel, né? Uma coletânea de contos do Babel, que o Urivaldo estuda há muitos anos, né, desde o mestrado, no doutorado também. E a gente organizou ele organizou, na verdade, a gente palpitou um pouco, né, uma coletânea de contos do Babel muito bacana, muito bonita. E escolhemos quando você tem vários contos e uma organização nova, você pode se dar o luxo de inventar o título, que é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Então escolhemos o nome de um dos contos, que é No Campo da Honra e Outras Histórias. Lindo livro. Traduziu contos para essa antologia, para outra também, para a nova antologia do conto russo. Está traduzindo agora o último volume dessa série dos contos de Kolimar, do Varlam Chalamov, não sei se vocês conhecem, que é sensacional, é um dos maiores autores russos, talvez o mais importante autor russo do período soviético, um cara realmente impressionantemente bom. Arriscamos assim, de fazer, porque são 6 volumes, né, 5 ou 6 volumes. O Urivaldo está fazendo o último deles, que deve sair agora até o meio do ano. Tem mais um volume de Babel, né, os contos de Odessa.
Vocês não podem contar isso para ninguém, porque é tudo segredo, assim, se tiver algum jornalista aqui, não fale amanhã. E os 7 enforcados, Andrei? E os 7 enforcados, que você tem que entregar, né? Mas os 7 enforcados do Andrei, que é esse mesmo autor que está aqui, que é um autor muito interessante, né? Que meio macabro, sempre fala de uns... Sombrio, né? Se matou, inclusive, não foi? Se matou, suicídio. Dá nisso. Isso é uma coisa normal na literatura, né? Mas o Andrei é um cara muito interessante, que eu conheço pouco. O Nivaldo fez propaganda dele há anos, mas não entregou a tradução. Desculpa te dar bronca em público. Mas é muito... Esses 2 pontinhos que tem nesse livro, eu achei, tirando, claro, os outros que eu já conhecia, né, porque a gente tinha editado, são sensacionais, e um deles, principalmente, que é aquele que eu gostei muito, o Repouso. Depois a gente fala sobre isso. Você quer falar? Eu falo muito, então o Nivaldo precisa me interromper e roubar o microfone. Você quer falar? Quando você começar a falar da tradução, a gente... Então tá bom. O que eu pensei em fazer aqui, assim, é um bate-papo e tal, né? Eu pensei em conversar, vou aqui falando, que me vem na cabeça um pouco sobre a 34, sobre os livros, sobre o Nivaldo, mas para dar uma espinha dorsal, assim, para coisa, eu pensei em usar um livro do Boris Schneiderman, que é um livro lindo sobre tradução, chama Tradução, Autos e Medido, que é uma reunião de pequenos artigos, ensaios dele sobre tradução, que sai pela perspectiva. É um livro incrível. Se tem algum tradutor aqui, saiam daqui agora, comprem, embora não seja da 34, leiam, porque é maravilhoso. E nesse livro ele toca, assim, daquele jeito do Boris, modesto e ao mesmo tempo muito profundo e sério. Ele toca em praticamente todas as questões mais relevantes, mais importantes da teoria e da prática da tradução. Então eu fui, é um livro que eu já li e reli várias vezes, eu fui separando alguns trechos, classificando mais ou menos por temas. Então eu queria só ler, fazer pequenas introduções a esses assuntos, ler trechos e aí jogar essas questões para o Nivaldo improvisar a partir dos comentários do Boris. Deixa eu pegar o livro aqui, com licença. O livro é esse, Tradução, Autos e Medido, Perspectiva. Bom, para começar, eu vou lendo umas coisinhas, fazer uma coxa de retalhos e vamos lá, tudo vai dar certo. Para começar, antes do Boris, na verdade, só queria ler um trechinho aqui de um outro tradutor, que é o August Willemsen, que é um tradutor holandês, foi uma espécie de Boris Schneiderman da língua portuguesa para a Holanda. Ou seja, foi o maior tradutor de literatura de língua portuguesa holandês. E um cara muito interessante, traduziu Drummond, traduziu Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, grandes autores, né? Acho que Fernando Pessoa, muita gente. E ele tem um trechinho que eu acho muito bonito de uma palestra que ele fez uma vez sobre a importância da tradução, só para entrar assim, no assunto, que ele diz o seguinte: foi mais ou menos nos anos 50 que eu li a tradução holandesa de um livro brasileiro, Os Sertões, de Euclides da Cunha. O efeito do livro foi fulminante. Meses seguidos, chateei os amigos com a história de Canudos. E acho que foi da leitura desse livro traduzido que me veio a ideia, nesse momento talvez ainda inconsciente, de aprender a língua para ler o livro no original e eventualmente visitar o local dos acontecimentos nele descritos. Em todo caso, algum tempo depois, me matriculei na Universidade de Amsterdã para estudo de português. E se ainda tinha dúvidas acerca do rumo a seguir, essas se me varreram do espírito logo no primeiro ano, em que foi dado um curso sobre Fernando Pessoa. Foi o golpe de graça, não havia remédio senão tornar-me lusitanista. Mais tarde voltou-me a lembrança do livro formidável de Euclides da Cunha e decidi especializar-me em literatura brasileira. Arranjei, como tinha previsto, uma bolsa de estudos do governo holandês. Li Os Sertões no original
Visitei o que restava de Canudos em 68, pouco antes de lá ser construída uma represa. Tudo começou, portanto, com um livro traduzido. Daí se pode avaliar a influência que uma tradução pode ter na vida de uma pessoa, se não na vida de nações e até civilizações inteiras. Somos levados a esquecer tal fato, mas a verdade é que muitos livros que influenciam a cultura ocidental são traduções. Quem lê a Bíblia no original, ou Homero? A nossa cultura quase que se pode dizer que é feita de traduções. Daí a afirmação do escritor francês Ernest Renan de que um livro não traduzido só é publicado pela metade. Bonito, né? Bom, entrando aqui no Boris, e para deixar o Nivaldo falar também, seguinte, uma das questões assim, mais importantes na teoria e na prática da tradução é essa da fidelidade, né? Fidelidade é uma coisa muito complicada, na tradução se fala muito, mas ela é complexa também, né? Pode ser abordada por vários assuntos. A rigor, uma tradução extremamente fiel, na minha opinião, é uma má tradução, né? Porque uma tradução é uma interpretação, uma releitura, e na verdade não existem correspondentes exatos entre uma língua e outra, né? Então, o tradutor que quer ser muito fiel, ele, se não tem muita experiência total, ele acaba fazendo uma tradução muito ruim, né? Porque as línguas são sistemas muito diferentes, né? Principalmente no caso da língua portuguesa e da língua russa. Então, tradução, na verdade, é uma imersão no texto, uma leitura em profundidade, uma interpretação e uma recriação, né, na outra língua. Muitos tradutores que conhecem, assim, eu sempre digo que saber falar bem uma língua, conhecer bem uma língua, não diz quase nada. Isso está muito longe ainda do que significa ser um bom tradutor e fazer uma boa tradução, né? Isso é só o primeiro passo, o mais básico. Acho que muito mais importante é saber conhecer muito bem a sua própria língua, saber escrever muito bem, ter um repertório literário, um repertório cultural. Essas coisas são bem mais importantes. A gente vê assim, com muita frequência traduções de pessoas que não sabem tão bem a língua de origem, melhores do que de outras pessoas que dominam essa língua, né? Porque, enfim, não adianta nada você saber muito bem a língua e não saber escrever bem na sua, a tradução vai ser ruim. Ou ter um pouco de experiência, né? Você não concorda? Bom, mas uma das questões, saindo agora do geral e para o mais particular, uma questão que acontece muito na tradução é quando você se depara com uma coisa que um dado cultural, uma expressão idiomática, que não existe, assim, é uma coisa muito distante da sua língua, realmente não existe, né? Como é que você faz, né? Você tem duas opções, dois extremos, né? Uma que é tentar ser fiel à peculiaridade dessa expressão na sua língua nativa, né? E aí, mas no fim, o resultado você não sabe muito o que vai ser. Você pode explicar em nota de rodapé, não sei o que você faz. A outra opção é o que se chama em tradução de domesticar, né? É você encontrar um equivalente, né? Aparece uma coisa lá muito estranha que tem um significado tal. Se você traduzir daquele jeito, o leitor brasileiro, o português, não vai entender nada, porque aquilo não significa nada em português, ao pé da letra, literalmente, fielmente. Então, você tem a opção de ou tentar recriar de um jeito que o leitor entenda, ou de domesticar, quer dizer, encontrar um equivalente, né? Aí você lê só um trechinho aqui do Boris Schneiderman, em que ele fala o seguinte: não conhecendo o alemão, não tenho condições de julgar se Herbert Caro, que foi um dos maiores tradutores de língua alemã na língua portuguesa, no Brasil, traduziu Thomas Mann, vários outros livros, Kafka, etc. Ele diz: não conhecendo o alemão, não tenho condições de julgar se Herbert Caro, de modo geral, transmitiu bem em português a escrita de Thomas Mann em A Montanha Mágica. No entanto, o texto se lê bem, a boa fluência e clareza. Em dado momento, porém, aparece uma passagem estranha. A partir da página 564 da edição total que tenho em mãos, o Sr. Mirren Piperkorn aparece como um grande apreciador de cachaçinha. Ora, isto em Davos, Suíça, realmente é estranho para o leitor. Mas podemos encampar essa estranheza em todos os casos de abrasileiramento? Né? Ele está perguntando também. E aí, enfim, tem vários outros exemplos, mas eu vou passar para o Nivaldo comentar esse aspecto.
Bom, boa noite a todos. Não tinha dado boa noite a vocês. Bom, sobre essa questão da fidelidade, né, que o Cid comentou, né, a primeira coisa sobre tradução, uma coisa interessante, quando eu comecei a trabalhar para prestar serviço para a editora 34, né, de tradução, como ele falou, os tradutores deles, né, então, pouco mais de 10 anos atrás, eram principalmente o Boris Schneiderman, né, e o Paulo Bezerra, que eram tradutores já renomados, né, pessoas mais tarimbadas, né, e quando eu encaminhei algumas traduções para eles, para o editor na época, o Alberto foi o primeiro que recebeu os textos. Ele me chamou e falou: olha, você quer trabalhar com a gente e tal, mas os seus textos a gente vai submeter à apreciação de dois tradutores nossos, né? O Boris e o Paulo. E falei, tudo bem, né? Dependia assim, muito do aval de ambos, né? Se eu ia poder trabalhar com eles ou não, né? E daí, na época, eles me devolveram os textos depois, né? O Boris e o Paulo, eles deram uma olhada no texto e tal. Disseram que sim, a tradução é razoavelmente boa, né? Eu lembro que eu tinha mandado alguns textos, só que eles pediram que o Alberto, da editora 34, pediu que eu traduzisse uma primeira parte de Noites Brancas, que era o que eles queriam publicar na época, né? Daí eu fiz a tradução e encaminhei para eles, e o professor Boris e o professor Paulo disseram o seguinte: a tradução tá razoável, né? Mas tem muita coisa. Tinha uma porção de anotações, várias coisas assim, em amarelo, destacadas e tal. Claro que ninguém gosta de receber crítica, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, não é possível, né? Tanta coisa assim, né? Eu achei que era muita coisa. Disseram, não, isso é normal para quem está começando, né? E, enfim, aí repassando o texto, eu falei, realmente tem problemas, né? Com a tradução. Um conselho que o Paulo, na época, me deu, né? O Paulo Bezerra, ele falou, olha, eu acho que você está muito fiel ao texto. Você está com muito medo do texto, você está encarando, a gente tem que ter respeito, sim, pelo autor, pela obra dele, só que você não está só com respeito, você está com medo de encarar o Noites Brancas, o texto do Dostoiévski. Né? O Boris falou alguma coisa semelhante e, posteriormente, também, a professora Aurora Bernardini, que também é tradutora, né, professora de literatura russa durante muitos anos na USP, também comentou a mesma coisa, que ela tinha feito a revisão da minha tradução do Isaac Babel, dos Contos de Odessa, na época em que eu fazia o mestrado na USP. E ela falou, você tem esse problema, você se apega muito assim ao texto original, você fica, a sua fidelidade é excessiva. Você tem que ficar um pouco mais livre na hora de traduzir, né? E agora, a gente está, como ele falou, eu estou encaminhando outros textos para eles, né? Essa coletânea que a gente lançou recentemente, chamada No Campo da Honra, que são contos do Isaac Babel, escritor pouco conhecido ainda no Brasil, né? Agora está ficando um pouco mais, né? Mais conhecido. Aí alguns desses textos eu traduzi há cerca de 15 anos, quando eu era aluno de graduação ainda, alguns desses textos. E hoje, quando eu pego aqueles textos e comparo, eu falo, caramba, não é possível, é impressionante como eu traduzia mal. Eu pego assim, alguns textos e olho e falo, poxa, mas que diabo eu quero dizer com isso aqui, né? Eu mesmo não entendo assim, a frase, o sentido que está ali. Quando você está longe do original, você não faz ideia do que é aquela frase. Fica incompreensível. Imagine, para mim, que tive acesso ao texto original, no português, alguns anos depois ficou tão ininteligível, né? Imagine para o leitor, né? Daí é um problema, né, da questão da tradução, da fidelidade excessiva, né? Uma coisa que eu fazia muito, por exemplo, no caso de um autor como Babel, que ele recorre muito. O Babel é um escritor, para quem não conhece, o Babel é um escritor de origem judia, que nascido na região onde hoje está a Ucrânia, né? É um dos primeiros grandes escritores da União Soviética. Ele começa a escrever em meados dos anos 10. Ele, sendo da cultura judaica, ele diz que ele cresce dentro de 3 culturas, né, com formação em 3 culturas, que é a cultura judaica pelo nascimento, a cultura russa também, que é a região onde ele nasceu, e a literatura francesa. Então a obra dele envolve essas 3 culturas. E ele recorre muito, dentro da própria obra no original em russo, a muitas expressões que são próprias do povo judeu da então União Soviética, né? Coisas que para muitos russos soam muito estranho.
Soa muito estranho em edições mesmo, em edições críticas da literatura, das obras dele. É muito comum ter comentários no final do livro, um glossário com algumas expressões que são típicas do povo judeu, que os russos em geral não conhecem, né? Não só palavras, mas mesmo expressões. Ele faz algumas traduções de expressões do Yiddish e do próprio hebraico para o russo, e isso para o ouvido russo soa muito estranho, muito esquisito. Isso aí eu acabava pegando de uma forma tão fiel que para a gente não ficava só estranho, né? Ficava absurdo. A coisa ficava absurda assim, a ponto de não ser possível entender. Hoje eu acho que eu estou menos fiel ao texto, né? Não que eu faça violações de sentido, mas muitas vezes a gente tem que recorrer a expressões mais próximas aqui do leitor brasileiro, né? da nossa cultura. Não dá para você pegar uma frase literalmente, né? Por mais que dê vontade de fazer isso, porque às vezes a frase no original ela ficou tão bonita, né? Que você quer reproduzir aqui até mesmo a própria sintaxe que é colocada ali. Tudo isso dá vontade de você transcrever, de você passar para o nosso idioma, né? E se você faz isso, aí é que você acaba causando uma violação no texto. Muitas vezes essa fidelidade se torna um desserviço para a própria obra do autor. Você pensa, pô, esse escritor é muito ruim, né? Na verdade, o ruim não é o escritor, é o tradutor, né? Eu fui um mau tradutor assim muitas vezes. Felizmente esses aí não chegaram a ser publicados, né? Passaram antes pelo crivo, né, da editora e desses outros tradutores, e aí eles acabaram fazendo essas correções, né? Domesticação, nós já falamos. Bom, apesar da autocrítica, o Nivaldo é um excelente tradutor. Esse trabalho de revisão de texto, de comentário, né, de edição de texto mesmo, ele é muito importante. Como o Nivaldo falou, ninguém gosta de ter o seu trabalho, seja ele qual for, né, muito criticado. Mas essa é uma etapa muito importante no trabalho editorial. Mas, assim, eu sou editor há 20 anos, a gente trabalha com tradutores, com escritores excelentes, né, enfim, ensaístas também, professores, pesquisadores e tal. Ninguém se salva. Assim, não tem texto perfeito, muito menos tradução. O próprio Boris, que né, assim, está acima, a gente sabe quem é extremamente competente e respeitável, ele começa esse livro falando: não existe tradução perfeita. Os melhores tradutores com quem eu já trabalhei, com quem eu já fiz cursos, Paulo Henrique Brito, outro que vive dizendo isso. Um dia eu assisti o curso dele, uma hora ele falou assim: eu desafio qualquer um a pegar uma tradução minha. Aí eu falei: meu Deus, eu não acredito que ele vai dizer que a tradução dele é impecável. Ele falou: a pegar uma tradução minha e não encontrar pelo menos um erro por página. Entendeu? É isso, assim, a tradução é um negócio dificílimo, super complicado. Então o tradutor tem que ser ousado na hora de traduzir e humilde na hora de submeter o seu texto para os outros, né? Repito mais uma coisa: os melhores tradutores e escritores com quem eu já trabalhei, e eu estou falando de gente como Paulo Bezerra, Boris Schneiderman, Antônio Cândido, Roberto Schwartz, grandes escritores, ensaístas, tradutores. Os melhores reconhecem a importância do trabalho de revisão, do trabalho de edição, e são super generosos, e aí ficam gratos quando esse trabalho é bem feito. A gente faz esse trabalho com muito cuidado na 34. Falo sem nenhuma modéstia aqui, porque eu me orgulho de fazer isso, gosto, sem importância. Agora tem gente que não gosta, tem gente que você começa a comentar, a pessoa fala: ai meu Deus, fica com raiva e tal. Hoje em dia, quando a pessoa começa desse jeito, a gente já fala: ó, bicho, vai ser complicado trabalhar assim, porque se você não souber, né, que o seu texto pode ser melhorado, é complicado. Então, para quem está começando a traduzir, tem muitos jovens aqui, imagino que deve ter tradutores, saibam disso de partida, né? Isso enriquece muito, você só tem a ganhar, entendeu? Né? Vocês vão aprender muito e... Só uma coisinha. Um conselho de uma tradutora, da Aurora Benatini, né, que ela me deu uma vez, né? O texto sempre, antes de ser publicado, obviamente, que ele tem que passar além de passar por uma revisão, e mesmo antes de sair, um leitor de língua portuguesa, uma pessoa que não conheça a língua original daquela obra,
é importante que o seu texto seja submetido a alguém assim. Uma pessoa que não tenha o menor conhecimento de russo, por exemplo, ler a tradução do russo. Essa pessoa ela vai poder dar para o tradutor chamar a atenção para diversas coisas que o tradutor obviamente não percebeu. Uma porção de coisas. Eu em casa mesmo, quando eu estou traduzindo, eu faço muito isso aí. Eu falo para minha esposa, olha, essa frase ficou assim, eu leio em voz alta, para mim, vejo como é que está a fluência. Porque muitas vezes a gente faz a tradução de uma forma muito, muito fiel, como eu disse, e quando eu vou ler em voz alta, o texto não flui. Ele começa a ficar atravancado. Isso quer dizer que não está um texto em língua portuguesa. Está um texto muito deflamado. E aí eu passo isso para a minha esposa e falo, olha, tá esquisito, eu não entendi nada do que você está escrevendo, o que está dizendo aí, essa frase. Ficou muito estranho, né? E a Aurora Bernardini, ela me dava esse conselho também, quando ela fazia a revisão dos meus textos. Ela dizia, experimenta ler sempre em voz alta. Experimenta fazer isso aí. Leia em voz alta e veja se você está enroscando muito no texto, na leitura. Você tem facilidade para fazer a leitura de um texto em português? Leia essa sua tradução. Veja se o texto está fluente para você mesmo, se para o seu ouvido está indo bem isso aqui, né? Essa vai ser mais ou menos a percepção que o leitor vai ter, né? Isso é o tal do apego ao texto, sim, né? Sim. Outra prática muito, muito saudável para o tradutor é a gaveta, né? Para o escritor também, né? Você não querer publicar ou mostrar imediatamente aquilo que você traduziu ou escreveu, porque às vezes no calor da hora você acha que escreveu uma coisa maravilhosa, ou você acha que sua tradução está perfeita, mas se você deixar uma semana, né, ou meses, ou até um pouco mais, quando você relê, você percebe. Porque, só para engatar no que o Nivaldo falou, na tradução principalmente, acontece o seguinte: você conhece a língua, você tem um apego, você tem até um carinho pela língua, né? Isso que você falou de querer, às vezes, dar vontade de reproduzir a sintaxe, até a sonoridade e tal. É claro que isso é importante, principalmente de poesia, isso é importantíssimo, você não pode esquecer disso. Mas um texto de prosa, digamos que a gente não está falando no nível tão assim, né, sofisticado de recursos, efeitos e tal, é normal o tradutor ficar apegado, querer, não, mas em russo é assim e tal. Em português é outra coisa, outra língua, né? Então é muito saudável a gaveta. Traduz, deixa lá. Você mesmo, quando voltar a rever o texto, você vai perceber que aquilo não está soando muito bem. E melhor ainda é isso que você falou, ler para outra pessoa que não conhece a língua, ou passar para alguma pessoa que conheça ou não conheça, mas enfim, uma pessoa que está vendo o texto pela primeira vez, né, com um olho novo, né, isso é muito saudável. Eu fiz essa experiência eu gosto muito de traduzir poesia, eu escrevo poesia também. Eu traduzi um livro do Gianni Rodari, que é um escritor italiano maravilhoso, escritor de literatura infantil, juvenil. Minha filha na época tinha uns 7 anos e eu testava ela, porque é um livro para criança e muito engraçado e tal. Sabe, aquela frase que era uma piada, que era uma coisa. Se ela não risse, não estava funcionando, né? Então eu fazia o teste, eu vem cá, lia, e às vezes ela fazia uma cara de que falando, preciso retrabalhar. Isso é muito saudável. Eu tinha separado aqui um outro trecho, mas só ainda nesse quesito aí da domesticação e tal, tem uma história que o Boris Conta estava procurando aqui agora, não encontrei, mas que é muito divertida. O Paulo Bezerra, que traduziu, né, todos os grandes romances do Dostoiévski pra gente e outras coisas também, ele é um tradutor que domestica muito. E no caso dele, como ele é nordestino ainda, paraibano e tal, ele tem um repertório mais diferente, né? Pelo menos pensando no leitor, eu sou baiano também, então para mim não é tanto. Mas a gente volta e meia recebe e-mails principalmente nas primeiras traduções dele, e-mails de leitores reclamando um pouco. Poxa, mas coisa estranha isso aqui, o Dostoiévski, com expressões que tinham de sabor muito regional, digamos, né? Que ele inclui a todo momento nas traduções. O Boris cita aqui nesse livro um momento, não lembro agora de que livro mas em que tem uma expressão lá em russo, que eu não lembro qual que significa, enfim, o personagem estava divagando, né, estava meio à toa, meio avoado, eu não se lembro qual era a expressão, e o Bezerra tascou estava pensando na morte da Bezerra. O que é mais engraçado ainda porque é o sobrenome dele, né?
E o Boris cita isso como um exemplo por que não, né? Porque é uma coisa super conhecida, todo mundo conhece em português, é engraçado, enfim. Quer dizer, isso às vezes cabe, às vezes não cabe, mas tem leitores que se incomodam. Eu lembro claramente de Crime e Castigo, foi idiota, as pessoas mandavam, falavam, mas isso aí na Rússia, Dostoiévski, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próprio Boris se critica com relação ao título de um conto do Chekhov, que ele traduziu como Pamonha. Aí ele falou, depois de Pamonha na Rússia, realmente talvez não faça... Mas vocês entenderam, né? Quer dizer, a vantagem é que você torna aquilo muito próximo do leitor. Funciona, você lê, pamonha, pamonha sabe o que é, uma pessoa pamonha, ou tá pensando na bosta da bezerra, essas provérbios, ditados e tal, isso funciona perfeitamente para o leitor. Agora, se é um leitor um pouco mais questionador, ele pode realmente parar e falar, Dostoiévski, isso não cabe muito, não é? Enfim. Eu, por exemplo, eu mesmo... Há uma expressão no russo que diz que o cara, quando alguém não vale nada, ou qualquer coisa que não tem nenhum valor, ele diz assim, isso aqui não vale um grosch, que é uma moeda antiga que não existe mais, e eu gostava de manter isso. Aí foi na 34 que eles falaram, mais um grosch, Nivaldo. O Boris dizia assim, uma coisa se traduz como não vale um vintém, não vale um centavo, não vale um tostão, né? Alguma coisa, pega alguma coisa... mais ou menos equivalente, né? Que eu achava bonito assim o som e tentar trazer essa palavra, né? Já que é um texto russo, né? Tentar manter essa palavra, mas fica meio esquisito. Aí o autor, muitas vezes o leitor acaba tendo que ir para nota de rodapé, né? Enfim, aí tem a questão das notas que a gente vai falar depois, né? Sem necessidade, né? Acho que fica mais... Aí realmente eu acho que o Boris está certo, né? Quando ele diz isso, é mais fácil você pegar uma expressão que a gente já tem aqui e substituir, né, pegar como equivalente, né, do que usar aquele termo, né, que apareceu lá no russo. Talvez a pessoa, logo de cara, assim, acabe ficando esquisito, o que causa uma estranheza para o leitor, que na verdade não é a intenção do autor. E esse é um problema, né, acaba distorcendo um pouco o texto. Para nós fica estranho, ou para o leitor russo não fica, não tem essa estranheza, o autor não tinha a intenção de causar estranheza nenhuma nessa passagem, né, e a gente acaba provocando esse efeito, né. Isso dos nomes de medidas, né, como é que se fala, esqueci agora. Enfim, metro, quilômetro, centímetro, distância de peso, tal, volume, etc. Isso é um inferno para o tradutor e para o editor também. Porque eu estou falando aqui, assim, não tem solução, sinceramente. Assim, como editor e como tradutor, eu sei que não dá para você dizer eu vou fazer sempre assim ou assado. Você mesmo vai perceber que não dá para fazer sempre de um jeito, entendeu? Essa questão do Vershok, Sagem, Verstar, o meu conhecimento de russo é básico, que já ajuda, mas a pronúncia não. Pud. São várias palavrinhas que o tradutor escolhe como fazer. Tá bom, faz. Mas ele mesmo foge à sua própria regra, né? Você tem isso, por exemplo, medidas de distância, né? Como versta, né? Verstar. Equivale a, não lembro agora, mas sei lá, tantos... Um quilômetro e pouco, né? Que nem em inglês, né? Precisa usar pés ou metros, milhas ou quilômetros e tal. O que é que você faz? Você pode traduzir, mas tem que ficar fazendo conta lá, né? Isso aqui dá mais ou menos tanto e tal, então eu vou botar... E aí você naturaliza tudo, você domestica tudo. Por outro lado, uma das belezas também de você traduzir um texto, trazer um autor estrangeiro, é você aproximar a cultura, você oferecer ao leitor a possibilidade de aprender coisas novas sobre o mundo, né? Não só sobre uma história que se passa lá e tal, a beleza da literatura é a diversidade também. Então, isso se aplica em vários lugares. É interessante também você botar uma versta lá, um verstar, um pud. É interessante você às vezes tentar até recriar sintaxe, por exemplo. Isso é uma discussão já mais elevada, mas assim... será que não vale a pena você tentar reproduzir um pouco a sintaxe de uma língua como o russo ou o alemão em português? Porque com isso, se você fizer bem feito, você está enriquecendo a língua portuguesa, entendeu? E é possível fazer isso, né? Um tradutor muito bom, se ele percebe, se ele faz isso com consciência,
ele pode dar uma contribuição sensacional. Guimarães Rosa, a gente sabe que era um poliglota e escrevia, principalmente no Grande Sertão, ele fazia muito isso, ele brincava de fazer isso, em tentar encontrar em português, ou criar mesmo suas frases, seu texto e tal, a partir de estruturas de outras línguas, do húngaro, do alemão e tal, e deu o que deu. É uma maravilha da língua portuguesa, entendeu? O tradutor pode fazer isso também, e é interessante, né? Agora é difícil, não é sair reproduzindo literalmente uma estrutura e tal, né? Ou seja, o que eu estou dizendo não tem certo e errado, não tem, né, cada caso é um caso, cada texto é um texto. É importante ter algum critério e sempre fazer o melhor possível, porque você sempre vai ficar devendo, isso a gente não tem dúvida. Passar para outro tópico desses, que é o seguinte. Fala das notas. Das notas a gente já está falando um pouco, né? Que é isso. Bom, vamos falar das notas. Tem uma outra questão também muito importante na tradução e na edição, que é: deve-se ou não usar notas de rodapé em tradução de texto literário? Isso é uma discussão acadêmica, uma discussão que vai longe. Porque tem gente que fala, não, de jeito nenhum, porque você quebra o fluxo de leitura, né? Porque o texto original tem nota? Não tem. Então por que você vai botar uma nota no texto traduzido? Isso pode parecer purismo e tal, mas tem sentido, né? Você pega, sei lá, um Ulisses, o James Joyce, você pega né? Aquele negócio é aquilo ali, cara, entendeu? Você entra e você lê, entendeu? O Ulisses é um exemplo extremo, né? Mesmo em inglês, é um texto dificílimo. Tem ali coisa em grego, latim, alemão, não sei o quê. Ele escreveu daquele jeito. No caso de um Ulisses, realmente não faz sentido você botar nota para explicar, né? Eu acho. Agora, num texto menos ousado, essa questão se coloca, né? Usar nota de rodapé ou não usar. Se você escreve pud ou verstar, né, e não polegadas ou quilos e tal, você não vai botar um pud e não dizer o que é, né? A não ser que esteja dicionarizado em português. Se você usa uma palavra estrangeira, você tem que explicar para o leitor no momento o que é aquilo. Quer dizer, essas medidas a gente não tem, às vezes, por exemplo, essa palavra pud, a gente não tem uma palavra que equivale a 16 quilos e 300 gramas. A gente não tem uma palavra para isso, né? Para algumas tem, às vezes a arroba, enfim, para algumas medidas existe, né? Mas para essa especificamente não tem, a gente não tem nada, nenhuma palavra que designe isso, né? Que defina isso. Mas isso é um caso, essas medidas e tal. Mas, por exemplo, tem coisas coisas da língua mesmo, entendeu? Que é isso. Se o tradutor, geralmente é assim, quando o tradutor opta por ser mais fiel, por não domesticar, não naturalizar, é uma opção mais radical, mas em alguns momentos ele precisa da nota para amparar essa escolha, essa opção dele, entendeu? Porque simplesmente do jeito que está lá fica muito difícil. Então ele pode deixar aquilo lá e falar, ó, no russo original é assim e significa isso aqui, né? É um jeito. Isso é um caso. Agora tem outra coisa que são dados culturais, né? Nomes de eventos históricos, nomes de personagens, tal. É uma coisa complexa também, é uma discussão muito ampla, mas basicamente assim, tem gente que acha que você não deve usar, gente, eu digo tradutores, leitores, editores, e, enfim, professores, etc. Não se deve usar nota em tradução literária, porque você afasta o texto do leitor, entendeu? Você faz ele sair daquilo e falar, isso aqui é uma tradução, tem uma nota de rodapé e tal, realmente faz sentido, quebra um pouco o clima, digamos, né? Agora, no caso do russo, a minha sensação é a seguinte: quanto mais distantes as culturas, mais necessárias as notas, entendeu? Para um leitor erudito, uma pessoa que conhece muito o universo russo, às vezes não é tão necessário. Para outros, para um leitor iniciante, para uma pessoa que é uma maravilha. A gente recebe e-mails elogiando, nossa, às vezes as notas dos livros russos são maravilhosas, porque ajuda muito, entendeu? A pessoa está lendo, não sei o que é, tem a nota ali, não sei o que é. Isso enriquece a leitura, na verdade, né? Então, é uma coisa complexa também, não tem uma solução radical. Nós lá temos uma posição de usar nota sim. Tem uma outra questão aí também, que é, você pode usar nota, mas coloca no final do livro, para não, né, para pelo menos não poluir a página. Por outro lado, você quebra mais o fluxo da leitura, a pessoa tem que parar e ir lá para o fim do livro e voltar. Então a nossa opção é, quando é necessário, coloca a nota e coloca na nota de rodapé, né? Coloca no rodapé. Enfim, não dá para agradar gregos e troianos, mas... essa questão
Pessoalmente, notas de rodapé, para mim, não só como tradutor, como leitor mesmo, eu não entendo nada de alemão, eu leio literatura alemã e recorro a notas lá de rodapé, né? Até para me inserir um pouco na cultura, no contexto, às vezes algumas coisas que são da cultura que não são explicadas no livro, né? E que a nota ajuda a entender aquele universo todo, né? Pessoalmente, eu não sou contra, né? Eu tenho até uma grande amiga, né, a Denise, que também é tradutora da editora. Ela já tem outra visão, ela acha que não deveríamos realmente colocar notas de rodapé. Pessoalmente nunca me incomodou, né? Na Rússia eles têm uma, não sei se isso aí não chega a ser uma norma, mas é mais uma questão de tradição. A gente encontra muita nota, não tanto em textos literários, mas sim em textos técnicos, científicos, textos de crítica, né? Ali a gente encontra notas de rodapé e tudo. Agora, em literatura em geral, né, mesmo na literatura russa, os textos mesmo do Babel, né, que tem muitas expressões da cultura judaica, eles têm por costume assim, colocar um glossário no final. Eles destacam lá aquela parte em que apareceu aquela palavra ou aquela expressão, e lá eles explicam o sentido daquilo, né, o contexto e tudo mais, né. Eu tenho um livro de poemas do Edgar Allan Poe traduzido para o russo, e não tem nenhuma nota de rodapé, tem comentários no final apenas, né? Então é uma coisa um pouco da cultura deles, assim, não que todo mundo faça assim, mas encontra-se muito isso lá, e no Brasil acho que se encontra menos, né? Lá é mais comum esse tipo de prática, né? Das notas, acho que às vezes ela realmente ajuda, e principalmente com coisas que, quando ela realmente ajuda o leitor, se traz o esclarecimento para o leitor de alguma passagem que ia ficar muito obscura. Por exemplo, no Babel tem um dos contos que eu traduzi, que foram publicados pela 34, chamado Ilya Isakovich Margarita Prokofyevna, que começa assim dizendo lá que o protagonista da história e tal, o Ilya, ele tem tantas horas para deixar a cidade, senão ele vai ser preso. Mas assim, não se explica o porquê que ele vai ser preso, né? Por que razão ele vai ser preso, por que razão ele tem que sair da cidade, por que ele não pode ficar lá, né? Isso para o universo russo está claro, que ele era um judeu, e os judeus naquela época, isso antes da Revolução Russa, eles tinham digamos assim, um perímetro em que eles poderiam habitar. Eles não poderiam morar em qualquer lugar que eles quisessem. Eles não poderiam, por exemplo, morar no centro da cidade. Eles tinham uma determinada região onde eles tinham que se estabelecer. É lá que eles iam ficar. Salvo de algumas profissões liberais, como advogados, né, e algumas outras, alguns tipos de comerciantes que podiam se estabelecer em outros lugares da Rússia. Para morar lá, então, ele precisaria de autorização, né? É uma coisa que para nós não existe, né? Isso aí fica, talvez na cabeça do leitor fique muito esquisito, né? Mas por que? Esse cara cometeu algum crime? Ele não cometeu crime nenhum, né? Ele não é um criminoso, né? Simplesmente ele está ali ilegalmente, ele não tem autorização para ficar na cidade. Aí a gente teve que colocar, né, uma nota de rodapé explicando isso, né? Essa questão da cultura, da própria legislação russa da época, né? Uma medida bem discriminatória, né? Mas enfim, era assim, né? Desse modo. Tem uma outra, algumas coisas que o Cid falou, que às vezes você não consegue traduzir aquilo, que você não tem tradução para aquele termo, né? No Taras Bulba tem uma passagem bem interessante em que tem a eleição do comandante de um batalhão cossaco, e aí começam a citar vários nomes, e um dos caras lá, um dos escolhidos, se chama Shilo. Em russo significa sovela, é aquela agulha de sapateiro, né? E o Gogol faz uma brincadeira com essa palavra, né? O Gogol era mestre em fazer isso. Ele pegava nomes de calçados, de sapatos, tipos de calçados, e colocava isso como sobrenome de alguns personagens dele. E tem esse personagem que se chama Sovela, né? Eu não traduzi a palavra Sovela, né? Como é um nome, ali aparece como um nome próprio, não um sobrenome, eu mantive. Só que aí logo em seguida tem uma brincadeira que eles falam, a gente quer o Shilo como comandante, e alguém retruca falando, uma sovelada na sua cabeça. Shilo é o que a gente vai dar na sua cabeça, né? Aí sim eu coloquei a palavra sovela, porque fica meio esquisito, né? Aparece o Shilo com letra maiúscula e minúscula. Aparece das duas formas, né? Eu optei por colocar aí nesse caso a nota. Aqui não tem um jogo de palavras que é intraduzível em português, né? A gente
eu não gosto pessoalmente de traduzir nomes, por mais bizarros que sejam, prefiro até às vezes colocar nota, mas traduzir nomes, né? O cara se chama Piotr, eu não vou traduzir como Pedro, é equivalente, mas eu não vou traduzir assim, né? E daí esse sobrenome eu achei esquisito colocar o sobrenome dele de Sovelo, né? Sovela, né? Fica meio esquisito. Então eu preferi colocar nota e explicar a brincadeira dele, né? Quando dá para recuperar com alguma brincadeira equivalente, né, em português, aí a gente faz isso, né? Se não, vai a nota. É um caso que eu acho que a nota é extremamente necessária, né? O Dostoiévski faz muito isso também, faz né? Muito, também. O Raskolnikov mesmo, né? Que não é, se não me engano, tem a ver com cisma, com algo assim, não é? Razumihin, que é um dos personagens do próprio Crime e Castigo, né? De razão, razão, né? Faz muito isso. Isso é significativo, né? Para o Paulo Bezerra. Aí é importantíssimo, né? Porque é um dado que o leitor russo é evidente para ele, né? O cara conhece a língua. Para o leitor brasileiro, para a língua portuguesa, se o tradutor não explicar, aquilo vai passar batido. E isso é um elemento, né, importante, né, aprofunda a coisa. Só eu lembrei aqui sobre ainda nesse assunto aí das notas e tem a ver com as notas e com as medidas e nomes de coisa também. Eu me lembrei, a gente está, e para fazer um pouco de propaganda também, porque eu faço questão, tem um livro que eu estou editando agora de um autor, estou muito contente, porque foi aqueles livros que você descobre e é um autor, o primeiro livro do cara, enfim, é um autor sírio, jovem, primeiro livro dele, que eu, no ano passado estava viajando, conheci o livro e achei incrível, e a gente vai editar tal, e consegui também fazer uma campanha, trazer ele vem para Flip esse ano. E é um livro muito interessante porque o cara, ele não era um escritor, um cara, sim, era um ferreiro, um cara simples, sabe, pobre e tal, que escreve, na verdade o livro são os textos dele de Facebook, isso é o mais legal. Ele escrevia lá no Facebook, tinha a página dele, mas óbvio, o cara é um escritor de mão cheia, mas não era um escritor, nunca tinha publicado um livro na vida, e ele escreveu durante a guerra, sabe, como caindo bomba ali e tal, e ele escreve posts de Facebook. E ele começou a ficar, as pessoas começaram a prestar atenção, escritores, né, tradutores, gente e tal. E uma tradutora alemã do árabe começou a seguir ele lá, tá no Facebook, e propôs para uma editora pequena de livros eletrônicos. E essa editora fez, e o livro está bombando, foi traduzido para inglês, alemão, dinamarquês, francês, espanhol e português. E chamou O Cara Mais Esperto do Facebook, é muito bacana. Mesmo. É um poeta, assim, né? Uma poesia em prosa, super ligada, ver que todos, sabe, literatura da internet, guerra, amor, é uma maluquice linda, assim, maravilhoso. E eu lembrei porque tem essa coisa de ter sido um livro feito no Facebook, e o jeito como a editora alemã publicou, né, assim, pensou o design, então é muito interessante, porque mantém um pouco da cara de Facebook, né? Então tem a data, tem o texto e tem o número de curtidas embaixo, tantas curtidas, assim, para dar um pouco dessa, né? Assim, a gente não usou itálico, a gente deixou uma coisa mais crua para dar um pouco desse clima de texto do Facebook, e obviamente falamos, vamos botar nota de rodapé nisso, né? Se a gente quer preservar um pouco dessa atmosfera, não faz sentido ter nota de rodapé numa página de Facebook, né? Que a ideia é um pouco essa. Então, ali a gente falou, não podemos usar nota. E isso influenciou também muito a tradução. Né? Porque se você pudesse, vamos explicar em nota. Não tem nota. Tem um glossário, isso é verdade. Na edição alemã já tinha um glossário, porque tem muitas coisas que, se a cultura russa é distante, a cultura árabe, pra gente, ninguém sabe nada, né? Pelo menos, acho que... então tem um glossário, que é importante, porque tem milhões de personagens históricos, gente que está lá envolvida na guerra, termos da língua, termos da religião e tal. Mas tinha uma hora lá que ele é muito auto-irônico, provocador, e tem um texto longo dele que ele fala: eu não valho 2 centavos. E aí fica só falando mal dele. Eu falo, nas festas, eu sou sempre aquele cara que fica lá falando mal de todo mundo, não sei o que, o tipo birrento, assim, né? Mas ele fica repetindo essa frase. São vários parágrafos
ele começa, eu não vale 2 centavos, eu não vale 2 centavos. E o tradutor veio com essa questão já, né? Eu acho que a primeira tradução dele era eu não valho, porque no original é francos, porque tem uma influência francesa ali também e tal. E era originalmente eu não vale 2 francos. Eu não vale 2 francos, eu não vale 2 centavos em português, 2 vinténs que seja em português, é uma coisa que a gente pega na hora. Só para fazer aqui um gancho e fazer a propaganda do livro, porque realmente vale a pena. Passar para outro tema aqui, depois a gente acaba e a pergunta, senão sim, né? Tem uma outra coisa que é muito importante também, eu acho, tem a ver com tudo isso, que na verdade todas as questões se tocam, se interseccionam. Eu vou ler direto aqui. O Boris também nesse livro cita mais uma vez o Guimarães Rosa, porque a história das traduções dos livros de Guimarães Rosa para outras línguas é muito interessante, né? Quem se interessa por tradução também é um prato cheio isso aí, porque o autor como ele, dificílimo de traduzir, é sempre um desafio do tradutor, e no caso dele, ele dominava muitas línguas, então ele acompanhava, isso é uma coisa bacana também dos escritores que sabem as línguas e acompanham as traduções, né, da sua obra para outras línguas. Então tem a história, tem a correspondência do Guimarães Rosa com os tradutores, com o tradutor italiano e com o tradutor alemão, pelas nossas duas que eu conheço, são sensacionais. O Boris cita um trecho da correspondência do Rosa com o Kurt Meyer Clason, que foi o tradutor alemão, e é uma bronquinha que o Guimarães Rosa dá no tradutor. Ele fala assim, ela está falando de outra coisa aqui, de outra obra, mas o corpo de baile tem de ter passagens obscuras. Isso é indispensável. A excessiva iluminação geral, só no nível do raso, da vulgaridade, é um desabafo, né? Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o mistério cósmico, essa coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é a chamada realidade, que é a gente mesma, o mundo e a vida. Antes o obscuro que o óbvio, que o frouxo. Toda lógica contém inevitável dose de mistificação. Toda mistificação contém boa dose de inevitável verdade. Precisamos também do obscuro. Isso aqui certamente foi algum trecho que o tradutor deve ter... Ele nos dá o exemplo antes, mas que o tradutor deve ter simplificado um pouco pelo bem do entendimento, né? E ele falou, não, cara, né? Se você começar a simplificar muito, você vai acabar com o meu texto, né? Bom, aí acaba voltando ao começo, né, do que a gente estava, quando a gente começou a falar sobre você domesticar algumas coisas da tradução, né? A questão nesse caso do tradutor é principalmente tentar perceber o que onde é que está o ponto escuro dessa obra, né, pegando esses termos, né, essa nomenclatura que eles utilizam, onde é que estão os pontos escuros e os pontos claros, né? Porque se aquilo é um ponto escuro para a própria obra, para o original, se no próprio original a coisa é obscura, ela é mais sombria, não é uma coisa absolutamente explicada e não é tão clara assim para o próprio leitor daquela língua, eu acho que a gente não deve também, acho que não teremos nem o direito, né? Aí um pouco mais de respeito pela obra, né? Acho que a gente também tem o direito de explicar isso aí, né? Convém a gente também tentar, na própria língua, deixar esse ponto escuro. Aí acaba voltando, você se torna um pouco mais fiel do que naquilo que eu falei no início da minha fala, né? Que é você usar de muita fidelidade com o texto, você deixa ele legível para a sua língua, né? Como eu deixava as minhas traduções inicialmente. Só que eu deixava praticamente tudo obscuro, né? E no texto original tem determinados pontos que são assim. Em autores assim mais complexos, esses que utilizam diversos níveis de linguagem, recorrem assim ao erudito, ao popular, a linguagem cotidiana, né? A termos, expressões, palavras regionais. No caso, por exemplo, como o do Babel, que ele recorre até a expressões de outras línguas, como do próprio hebraico, né? Traduzindo essas expressões para o russo, ele quer deixar isso aí um pouco mais esquisito, ele quer causar, usando a nomenclatura dos formalistas, causar estranhamento para o leitor, o seu leitor nativo.
Aí eu acho que a gente tem que tentar manter essa estranheza também para o nosso leitor, né? Aí é um ponto que eu acho que a gente deve se aproximar mais do texto e manter um pouco mais a fidelidade a ele. Esse é difícil você achar esses pontos, né? Na tradução, daí a necessidade, como se fala, de você conviver bastante com o texto, né? Para você identificar, fazer mais de uma leitura, né? Você mesmo revisar a tradução e verificar, tentar ler o texto mesmo no original mais de uma vez, para você tentar identificar esses pontos. Onde é que estão os pontos escuros, os pontos mais claros, o que eu posso revelar desse texto e o que é que eu tenho que deixar realmente para o leitor pensar, o que eu tenho, até onde eu posso causar estranhamento no nosso leitor. É um trabalho difícil, né, de você fazer, de você encontrar tudo isso, né, localizar todos esses pontos aí, né. Daí a necessidade que a gente tem de ficar muito tempo, né, às vezes traduzindo. Eu sei que às vezes eu exagero um pouco no tempo, mas é necessário realmente às vezes fazer isso, né. Você precisa desse tempo e deixar algumas coisas realmente obscuras, até propositalmente, né. Você falou de tempo, eu vou emendar em outra coisa aqui. Eu não sei se está muito técnica essa conversa, eu espero que não, mas porque senão a gente vai ficar só falando, elogiando os livros aqui, né, então, mas uma coisa importantíssima também na tradução é o tempo, né? É chave, assim, não dá para você cobrar, não dá para você, pensando aqui do lado do editor, né? Não dá para você ir assim, por contraste, falando para os tradutores. Uma editora que contrata uma tradução e quer que o cara faça rápido, sabe? E isso é muito comum. Agora as pessoas estão ficando mais conscientes. Mas é muito complicado, porque não dá para você pedir para o cara traduzir uma novela de Dostoiévski, de Tolstói, que tem autores mais fáceis e mais difíceis, mas um texto literário, né, sofisticado, bacana, muito bom, já... O cara precisa de tempo, entendeu? Ele precisa de tempo para traduzir. Assim, você às vezes consegue fazer 4 páginas por dia, 5, assim, no máximo, né? É difícil fazer mais do que isso, um texto difícil. A maioria das pessoas não vive só de tradução, né? Dá aula, faz outra coisa, então... quando eu traduzo 2 páginas por dia, assim. Eu trabalho 8 horas, chego em casa uma página, é muito difícil. Mesmo tradutores que se dedicam só a isso, tem que ter muito tempo. Então já tem o tempo da primeira tradução, né, que é sentar e fazer quantas palavras eu faço e tal. Meses de trabalho. Depois eu tenho que deixar um tempinho e revisar aquilo, né? Então, o editor que pede para o cara traduzir um livro de 200 páginas de um Babel, de um Dostoiévski, de um Shalamov, em 3 meses, acabou, cara. Assim, sabe? Você não sabe o que você está fazendo, sabe? É um absurdo, a tradução vai ficar ruim, e você não tem que reclamar, a culpa é do editor, não é do tradutor, né? O tradutor não deveria aceitar, mas só que geralmente o cara trabalha, a gente pega e faz, né? Eu critico muito as editoras que trabalham nesse esquema de linha de montagem, sabe? E que tem lá, o cara define o cronograma, vamos publicar isso aqui então ao mês, tá? Passa a tradução, então o cara tem 3 meses para fazer, 2, 3, 4. É completamente equivocado, sabe? Você não sabe o que está fazendo. A gente tenta, voltando aqui, eu falei que a gente ia falar um pouco sobre remuneração e valorização do trabalho. Uma coisa que a FT4 sempre teve muito clara é assim, a importância do trabalho do tradutor e enfim, é importante valorizar, de dar condições, de oferecer condições para que o trabalho seja bem feito, né? Isso antes de começar, na verdade, né? Antes disso. Então a gente sempre procura dar prazos bons. Quase sempre, a não ser em um caso ou outro em que a gente precisa lançar o livro por algum motivo, né? Se o livro teve um apoio, ou se vai ter algum evento, alguma coisa assim, mas quase sempre a gente contrata e pede para... e dá e fala, faz a tradução, quando acabar você me entrega, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é tentar pagar um pouco melhor, né? Tem editoras que pagam muito mal por aí, ainda, apesar de tudo. Tem maneiras de você fazer, tem programas de apoio, todos os países têm, a Rússia tem inclusive, né? Quase todos os programas, todos os países que se prezam, né? O Brasil está começando agora, tem programas de apoio à tradução de sua literatura no estrangeiro. É só o editor se informar, ir lá procurar, se o projeto dele for bom, se o autor for importante, ele vai conseguir, né? Se a editora for séria, tiver um currículo mínimo assim, você consegue grana para fazer.
Agora tem editoras ainda que fazem isso, pegam dinheiro para elas e não passam para o tradutor, o que é outra coisa. O que a F34 tem feito sempre, desde o começo e como regra, é dar tempo, dar condições, tentar pagar um valor de lado bacana, e principalmente quando se trata de obra em domínio público, né, que é aquela que o autor já morreu há mais de 70 anos, se o autor é vivo ou se o autor morreu há menos de 70 anos, a editora precisa pagar para o autor ou para os herdeiros do autor, né? Então, geralmente até 10%, algo entre 5% e 10%. Quando você tem que pagar, não sobra muito espaço para pagar mais para o tradutor. Mas se a obra está em domínio público, essa porcentagem que você pagaria ao autor, você pode e deve pagar para o tradutor, entendeu? Assim, com isso, porque significa o quê? Se o livro vender bem, o tradutor vai ganhar bem. E ele pode ganhar bem mesmo, né? Se ele vender muito, ele vai ganhar muito. É assim, proporcional. É justo isso, né? E pouquíssimas editoras fazem, né? A 34 sempre fez isso. A não ser talvez nos primeiros anos, que eu não tinha consciência, mas de 20 anos para cá a gente faz. E isso garante primeiro, você dá condições, valor de trabalho do cara, tal, e um termo horrível, né? Fideliza. Você faz com que o tradutor queira trabalhar para você. Óbvio que ele se sente respeitado e bem pago, né? Estou mentindo, Nivaldo? Não. Vai subir do lado, né? Você quer falar alguma coisa? Não, sem querer fazer média, né? Se você não tivesse, eu ia falar bem diferente, né? Bem assim. Mas enfim. Mas é verdade, porque isso que ele diz, assim, eu já fiz também traduções, assim, a toque de caixa, não exatamente de literatura, né, textos técnicos principalmente, que às vezes o pessoal está fazendo algum trabalho científico e tal, e precisa daquele texto com urgência, e, sei lá, dá um texto muito complicado para você traduzir, você tem 2 meses para traduzir, tem 1 mês para traduzir, sei lá, 300, 400 páginas. E você tem que fazer isso realmente às pressas. A qualidade, a estética do texto fica muito comprometida. Fica demais. Se é um texto técnico, às vezes o que o cara quer não é a beleza do texto, ele quer o sentido, o que está dito ali e acabou. Mas no caso de uma obra de arte, aí são outros 500, né? A obra de arte, a questão estética é fundamental, né? A obra de arte é isso, né? Também. E no caso deles, eu acho que tem justamente essa vantagem, né? Da editora, esse prazo, né? Que eles dão para a gente fazer. Eu estou com uma obra já há alguns anos, né? Ela está lá na gaveta, eu estou convivendo com ela para poder mostrar a primeira versão da tradução para eles. É o Andreev, o Sete Enforcados, né? Já faz, acho que uns 5 anos, acho, né? Mais, por aí. Não estava no pré. Enfim, mas eu acho que isso é importante, né? Essa questão da remuneração e também, principalmente, o prazo. Só que a questão, ele falou assim, que é um problema você fazer tradução, porque geralmente o tradutor ele tem outro trabalho, né? Só que isso tem um lado positivo, né? Você não está carente daquele dinheiro exatamente da editora. Então, eu não preciso, por exemplo, no momento do dinheiro da editora para fazer a compra, né? Enfim, coisas assim. Eu me sustento de outro trabalho. E com isso eu vou ter mais tempo, porque quanto mais eu demoro para entregar, mais tempo eu demoro para receber, claro. Só que isso dá mais tempo para você trabalhar com o texto, conviver com a obra, né? Enfim, para ficar remexendo diversas vezes, até chegar a um ponto que realmente agrade a todo mundo, né? Então tem essa vantagem. Se por um lado, né, tem essa questão de que o tempo em tese fica mais curto, só que você não tem aquela necessidade de entregar porque você tem que receber e tal, porque você precisa daquele dinheiro naquele momento, né? E também sobreviver de literatura russa, não se iludam, né? Se alguém estiver interessado em fazer isso, não dá para sobreviver de literatura russa, né? De tradução do russo, né? Paulo Bezerra está aposentado, não conta. Não dá, né? Não dá. Isso não digo nem por causa necessariamente da remuneração, mas é que eu digo que para você fazer um trabalho bem feito e para que esse livro realmente tenha saída, né? Porque o leitor não vai comprar qualquer coisa. Eu acho que até o público leitor, quando você começa a conviver mais com literatura, né, quem vai pegando o hábito realmente de ler, você vai vendo assim, a qualidade dos textos. Os livros dessa editora, se eles são bem cuidados, se o tradutor, né, ele é bom, enfim, você começa a observar tudo isso aí, o leitor vai ficando mais exigente, né? Então, se você começa a traduzir de qualquer jeito, a toque de caixa, é óbvio que isso aí não vai ter muita saída.
Até porque hoje tem tem concorrência, né? Tem muitas, o mercado tá ficando bastante abrangente, né? Tem muitas editoras que publicam obras da literatura russa. Então o leitor ele pode escolher, o que eu acho bom, né? Porque o leitor ele tem um leque aí de escolhas, ele pode optar, comparar as obras, ver o que é melhor, né? Então tem essa questão, né? Agora, realmente sobreviver, eu acho que não dá, né? Se alguém conseguir, né? Mas acho que não dá para fazer isso. Eu acho que eu conheço, depende, claro, das suas necessidades também. Né? Eu conheço assim, jovens, por exemplo, tradutores, a gente, sabe, de 20 e poucos, 30 anos, que se vira bem. Você não vai ganhar rios de dinheiro. Né? E depende também, assim... enfim, mas nada é fácil, né? Nada é fácil. Eu não quero desencorajar também, né? Assim, não, mas vale a pena. Não, acho que dá pra se virar se você está começando, é um trabalho que dá para você... Sim. Quais são as opções? Dá para quem faz letras e tal, dá aula, você vai ganhar mal do mesmo jeito, vai trabalhar muito. Eu acho que vale a pena. A questão é que você tem que se inserir, você tem que conseguir se inserir, tem que ter uma frequência de trabalhos e tal. Eu acho que não é tão fácil por isso, né? Porque geralmente é uma coisa, né, eventual, né? Um trabalho aqui, outro ali, você não vai ficar esperando pra você pagar as contas. Mas eu conheço pessoas, né, jovens, assim, e não tão jovens. O Sérgio Molina, por exemplo, tradutor do espanhol, traduziu Cervantes, traduziu, enfim, tem um longo currículo, um excelente tradutor. Ele vive há mais de 30 anos de tradução, desde jovem, do espanhol. Mas, claro, ele sempre teve né, trabalho e tal. Do russo, o que eu ia dizer é o seguinte. Bom, como ele falou, tem vários editores agora, né? Tem a Kozak que fechou, infelizmente, mas tem a Edra, tem a Kalinka que está começando a fazer mais coisas, tem pequenas editoras aí, tem cada vez mais editores de olho, né, nos russos, o que não é ruim, assim, né? A concorrência é saudável, né? É bom que tenha tradutores nossos que traduzem às vezes o mesmo livro que a gente já traduziu, porque a tradução envelhece também, né? Depois de 30, 40 anos, vale a pena ter, por exemplo, o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. A gente tem lá na TV4 uma edição, uma tradução do Boris Schneiderman. Foi uma das primeiras que a gente fez, uma tradução antiga dele já, dos anos 60, 70, sei lá. Uma tradução linda, ótima. Há uns 2, 3 anos atrás, o Lucas Simone, que foi meu assistente lá na 34, tradutor do russo e tal, saiu ano passado, ele traduziu para a Edra. Ele até ficou, será que o pessoal vai ficar chateado comigo, que eu tô fazendo outro livro que já tem aqui? Eu falei, óbvio que não, né? Eu peguei, ele me deu a tradução quando saiu, sou amigo do pessoal da Edra também, sou uma editora muito bacana de São Paulo, e eu fui dar para minha filha, fui dar para alguém. Eu queria dar o Memória Subsolo, e aí eu nem li a tradução dele inteira, mas eu comecei a ler a dele. O Lucas é um excelente tradutor, e eu percebi que para um leitor jovem, assim, adolescente e tal, a tradução dele funciona mais, porque a linguagem é muito mais jovem, entendeu? A linguagem, a do Boris é aquela coisa mais clássica, é linda, mas tem coisa ali do jeito dele escrever que pode ser até difícil para um adolescente sem muito repertório de leitura, entendeu? E acabou de sair outra do Irineu Franco Perpétuo, que é um grande amigo meu, tradutor da 34, excelente tradutor, aliás. Acabou de traduzir também Memória Subsolo para essa coleção da Folha. Estou aqui fazendo propaganda dos concorrentes, pra vocês verem como eu sou uma pessoa generosa. Mas não porque tem espaço, as traduções envelhecem, e é isso aí. Que bom que tem tanto interesse pela literatura russa, né? Num país de analfabetos, né, como é o nosso caso aqui, sem querer ofender ninguém, mas enfim. Bom, acho que a gente precisa daqui a pouco... Essa tradução aí, clássicos tem 4 gerações, não é isso? De tradutores? Aqui, pois aqui tem desde essa turma, né, Boris, Paulo Bezerra, Arlete, tem a Aurora, talvez, alguma coisa da Aurora Berdini, que é o pessoal, a velha guarda de tradução russa, até, digamos, a média guarda, que é o Nivaldo, quem mais? Denise, né? O Mário Ramos, todos tradutores muito bons.
E os mais jovens aqui, quem tá? O Lucas, Cecília. Lucas, Cecília, que é o pessoal de 30 e poucos anos, assim, né, que tá fazendo mestrado, doutorado. É isso. Gente, só contar uma história que é engraçada aqui, que é o seguinte. Eu edito lá, né, trabalho muito com os russos desde sempre, trabalhei em quase todas as traduções do que o Paulo Bezerra fez, do Dostoiévski. É uma relação muito, muito bacana, assim, porque você termina ficando meio amigo da pessoa, né, e conhecendo muito o jeito dela de trabalhar e tal. E ao mesmo tempo você briga muito também, né? Porque eu sou um pouco esquentado, o Paulo Bezerra também é. Então às vezes a gente se pegava, assim, né? Porque eu levo a coisa muito a sério e ele também é vaidoso, então, enfim, pessoas, né? As pessoas, seres humanos, né? Cheios de defeitos e qualidades e tal. E aí, mas a história que eu queria contar é o seguinte: eu fazia lá essa revisão, né? Como sempre faço, como sempre fazemos lá todos, aí você manda. A primeira vez que eu fiz uma revisão do livro do Boris, da tradução do Paulo, foi o Rumor do Tempo, do Ossip Mandelstam, que é um livrinho assim, super difícil, pequeno, e ele ficou assim, né, nossa, incrível tal, veio para São Paulo, um dia falou, queria vir te conhecer, eu tinha 20 e poucos anos na época, ele falou, bom. Depois fizemos vários outros, até que uma hora ele começou a se incomodar um pouco, né, porque eu continuava mexendo muito, né, sempre canetando ali, fazendo... E aí, às vezes saiu alguma farpa nessa história, e aí você aprende, e os dois lados aprendem, né? Às vezes a pessoa fala, não, realmente, está melhorando o meu texto, ou então eu falava, não, estou exagerando, estou mexendo muito, né? Porque eu não sei, eu estudei um pouco de russo, eu tenho noções básicas que me ajudam, me permitem, mas eu nunca fui, assim, né? Até o fim. Então é claro que tem um limite isso aí, né? Dá para fazer um trabalho muito bom, porque só lendo em português, com esse distanciamento que o Nivaldo falou, já é excelente. Mas também não é uma coisa leviana, né? Enfim, você lê, geralmente quando um leitor atento, profissional tal, quando você lê, você estranha alguma coisa, quase sempre tem alguma coisa, entendeu? Mas aí você não é um chute, né? Você lê, você acha aquilo estranho, o que é que você vai fazer? O que eu faço é cotejar com outras traduções, né? Para as línguas que eu conheço. E aí, nesse aspecto, os italianos acho que são os melhores, são uma escola de tradução muito boa. E mais uma, sei lá, pega uma tradução, outra tradução indireta para o português e uma tradução para o italiano, digamos, olha nas duas. Se o estranhamento se comprovou nas duas traduções, muito provavelmente eu estou certo, entendeu? Né, agora eu digo para vocês, já fiz isso muitas vezes, dá certo, o negócio funciona. Mas é claro que eu não vou mudar o texto, né? Eu levanto e falo, será que não tem uma coisa aqui errada, tal? Pode ser isso, pode já dar uma sugestão para o cara ver. Ele vai lá olhar no original e, né, a gente faz com todo mundo isso e funciona, dá certo. Agora, óbvio que é melhor, é mais fácil se a pessoa souber russo, né? Porque não é fácil fazer isso. Por causa disso, a gente já há muitos anos tem contratado pessoas que sabem russo. O Lucas, que eu citei aqui, a Cecília, tradutora, agora a gente sempre tem. Agora, acabou de contratar outro rapaz muito bom, o Danilo. Bom, a questão questões de estilo, de tom e tal, são mais complicadas, né? Então, muitas vezes nos romances Dostoiévski eu me incomodava com a confusão, sabe? Assim, uma maluquice na linguagem de um personagem de um Raskolnikov, do personagem do Duplo, que eu não lembro, uma coisa assim, pé em cabeça e tal. Pontuação, né? Pontuação, tudo, né? Essa coisa fica mal. E aí o Paulo falou, mas o cara... E ele tem isso, né? Ele fala, não, mas Sim, veja bem, o cara tá surtando, o cara tá louco, entendeu? A linguagem dele surta junto com ele, é assim mesmo, tal. Porque a gente como leitor, ainda mais como revisor, você tem, assim como tradutor, você tem uma tentação de domar o texto, né? Você quer entender, você quer formatar ele. Isso é um perigo para os revisores também, né? Enfim, é um jogo ali que você faz com o tradutor. É válido você questionar. Mas acontecia muito isso, ele fala, não, mas é assim mesmo, é doido, o cara tá delirando, né? A linguagem delira junto. E as repetições também, né, que incomodam muito. Em português, as repetições em geral me incomodam demais, né, no texto, no ouvido. Em outras línguas, menos. Né? No russo eu tenho certeza que incomoda muito menos. Bem menos, bem menos. E aí eu lembro de um... Eu vou ler aqui só um trechinho também, para encerrar, do Boris, que ele fala o seguinte... Ele está falando de um tradutor
se não me engano é esse, desse Lyubimov, não sei se conhece, tradutor russo, eu acho, que está comentando o estilo de Dostoiévski. Aí ele fala assim: veja-se nesse sentido a abordagem que faz de Dostoiévski, tantas vezes acusado de escrever mal, porque isso é um fato, né? Muita gente diz que Dostoiévski não é, e de fato não é um Tolstói, né? Um cara muito mais sujo e tal, um cara não um escritor. Pelo contrário, Lyubimov chama a atenção para a finura com que Dostoiévski descreve em poucos traços a paisagem, a sabedoria com que maneja o ritmo da narrativa, a habilidade com que utiliza as nuances da língua russa. Em seu desabafo contra os detratores da escrita dostoiévskiana, ele chega a afirmar que, embora o romancista empregue em Crime e Castigo 560 vezes a palavra vdrug, é isso? De repente, isso não o torna mau estilista, pois a cada vez o termo está motivado pela circunstância. Esse é o comentário. Quando eu li isso, foi muito engraçado, porque justamente quando eu estava revisando o Crime e Castigo, eu comecei a ficar muito incomodado de tanto que o Paulo Bezerra usava súbito. 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 Aí, uma hora eu parei e contei, assim, em um capítulo ele usava, sei lá, 38 vezes. E eu falei: Paulo, só nesse capítulo você usou 30. Ele falou: mas o Dostoiévski usou 38 vezes, eu vou usar a mesma palavra. Então, quando eu li isso aqui, tá vendo, né? Assim, agora, é claro, isso também não significa que, é óbvio que eu acreditei nele, mas possivelmente o súbito em português incomode mais do que o vdrug no russo. Em geral, as repetições em português incomodam muito mais do que em várias outras línguas, né? Mas enfim, essas coisas, pequenos, né, detalhes da... Você quer comentar? Repetições, estilo... Você que traduziu. Só uma coisa, dos autores que eu tenho traduzido, para poder traduzir, né, profissionalmente, uma coisa que é bastante recorrente, por exemplo, no Babelson, no Andreev também, adjetivos, advérbios, aliás, que no russo são terminados em o, e aqueles que no português são terminados em mente, subitamente, comumente, incessantemente e tantos mentes assim. Numa frase eles podem colocar, como o André mesmo às vezes faz, ele coloca 3, 4 advérbios desse numa frase lá em 3 linhas, né? Pro português isso fica maçante demais, né? Comumente, de repente, né? Eu estava até pensando, lembra até uma música do Zé Ramalho, né? Que ele fala de repentemente, fatalmente, enfim, né? E isso, claro, é um recurso estilístico, né? Na música do Zé Ramalho, mas você lendo isso, né, no texto fica maçante demais. Para mim mesmo ia ficar horrível, né? E daí eu acabo tendo assim que dar algumas voltas. Eu não faço essa repetição de mente. E para o russo não, porque aí tem uma variação no próprio acento, né, no advérbio, pode ir na letra O ou antes, né? Enfim, aí para o ouvido russo isso soa normal, não tem nada de errado, né? Para nós sim, né? Fica uma rima constante ali, né? E muito pobre, né? Por sinal. E daí eu faço alguns malabarismos, eu digo assim, de modo repentino, em vez de usar repentinamente, né? De forma súbita, em vez de subitamente, e vou dando essas voltas, né? Para evitar a repetição. Eu procuro poupar bastante esse mente nos textos que eu traduzo, porque é muito comum aparecer 2, 3 dentro de uma frase, né? Dependendo do autor, né? Já passou um tempo, eu queria perguntar se vocês têm perguntas, abrir para perguntas, bacana, né? A coleção Leste, ela tem alguns títulos esgotados, né? Vem à minha mente, acho que o primeiro é o Tradutor Cleptomaníaco. Acabou de sair. Aliás, acabou de chegar, trouxe ele agora. Chegou. Ele trouxe. Esse e mais alguns, acho que... São 4 ou 5. que estavam esgotados. Não acha, é muito difícil, até em sebo, de achar. E eu queria saber se tinha a previsão, acho que inclusive eles são anteriores ao acordo, né? São. Talvez por isso que não... Não foi por aí, porque assim, a coleção Leste, na verdade, ela começou, por isso que ela tem esse nome Leste, ela começou, não era exatamente, ela começou como uma proposta de trazer autores contemporâneos do leste europeu, por isso Coleção Leste. E esse livro que você está falando, que são 4 ou 5, são todos de autores húngaros, tchecos, né, e tal. Foram os primeiros, só que aí, essa coleção era coordenada pelo Nelson Ascher. Foi ele que, né, publicou, assim, propôs esses primeiros títulos, e o Nelson Ascher
traduziu muitas coisas em parceria com o Boris Schneiderman, né? Então foi através dele que o Boris se aproximou da editora. Só que aí os russos tomaram o espaço, entendeu? Primeiro, né, as traduções do Boris, a gente começou a reeditar várias traduções do Boris, depois entrou Paulo Bezerra, Dostoiévski, aí os russos tomaram, realmente conquistaram, o pessoal falou que vai ser coração Rússia, não coração leste. Esses livros iniciais são todos livros excelentes, muito interessantes. Agora, eles não têm o potencial, né, assim, principalmente comercial, que os russos acabaram ganhando, mas os leitores reclamavam, pô, você tem que continuar, ou pelo menos reeditar aquilo lá. A gente acabou de relançar 2, que é o Marcador de Página e o Trator Cleptomaníaco. Não é isso? O tradutor está disponível, o marcador por chegar. O marcador está para chegar. Aí tem outros 2, que é a Exposição das Rosas Histórias Apócrifas. e Histórias Apócrifas. Já está. Histórias Apócrifas está disponível. Histórias Apócrifas também. É fácil achar Também para comprar. Os outros. Que é isso, como são muito. O único então é a Exposição das Rosas, né? Que aí eu não sei exatamente agora te dizer, mas talvez às vezes uma questão de direitos, você tem que renegociar e tal. Mas são ótimos esses livros. E é isso. Diga. Antes eu queria pedir desculpa da minha ignorância do universo de vocês, mas partindo do princípio de que não tem uma tradução perfeita e seguindo a máxima italiana tradutora e tradutória, desculpa professor, tem obras mais ou menos complexas, eu acredito, como vocês disseram. O senhor disse que numa obra de arte tem vários faces que o tradutor tem que enfrentar. Eu queria saber, para nós, o público leitor, como que a gente encontra uma tradução mais confiável? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu ganhei um livro de filosofia chinesa proverbial. Imagino que traduzir Lao Tse lá de lá atrás, ideogramas, e depois de muito tempo eu fui em ter contato com uma outra tradução de uma editora que eu prefiro falar o nome. E eu achei muito diferente, disper. Então, eu não sei em que confiar. Como que eu posso balizar? Fala. Bom, eu vou pegar por uma experiência que eu mesmo tive. Tá? Eu comecei a estudar russo em 1994 e um pouco antes, isso foi quando eu entrei na graduação na USP, e um pouco antes foi o primeiro contato que eu tive com o Isaac Babel, que é o meu escritor preferido da Rússia, né? Era uma tradução que traduziram como Cavalaria Vermelha, né, o texto. O nome do título mesmo em russo é Exército de Cavalaria apenas, não tem Cavalaria Vermelha. Acho que colocaram isso aí em alusão ao comunismo, ao Exército Vermelho, enfim. E era uma tradução do inglês, né? E eu achei assim, as histórias interessantes, né? Mas o texto eu achava ruim, porque primeiro que ele não era uma leitura fluente, era um texto muito esquisito em português. E um problema que aparecia ali, constante, bastante recorrente, eram palavras da própria língua inglesa, sem tradução, inclusive, muitas vezes nomes de personagens, né? Por exemplo, traduzidos lá, Piotr traduziram como Peter, era o nome do cara. Tinha o sobrenome de um que era Krat, que em russo é Gradia, e traduziram como Hulk. Então, assim, eram termos que falavam, não é possível, no russo não deve ter coisa desse tipo, né? Era muito inglesamento dentro de um texto russo. Eu falei, não é possível. E eu tinha tido contato anterior com Dostoiévski, enfim, com Gogol, né? Com autores clássicos do século XIX, e não via esse tipo de coisa. Eu falei, tudo bem que esse cara é do século XX, mas eu não acredito que ele usasse esses termos, né? E que a linguagem dele seja tão truncada, né? Aí uma coisa que eu fiz na época foi procurar alguma outra tradução, né, desse autor e fazer a comparação. Primeiro, começar por aí, se há muito estranhamento, se o texto é muito truncado. Pode, eventualmente, em algumas situações, mas isso em algumas passagens do texto, de um romance, algumas passagens que sejam realmente truncadas, que sejam realmente... que o autor quisesse causar esse efeito.
Só que se isso é muito recorrente, se acontece o tempo todo, é porque a tradução com certeza tem algum defeito, né? É um defeito da tradução. Aí, daí que eu acho importante, né, interessante que hoje a gente tenha tantas traduções no russo. Você encontra mais de uma tradução do Noites Brancas em português, né, de Crime e Castigo, e aí você pode fazer essas comparações, né? Só que ainda que seja só aquele primeiro texto que você pegou, se você encontra todos esses problemas, se você não consegue ler de uma maneira fluente como a gente consegue ler, já que o texto está em português, né, acho que você tem que ter a fluência na leitura, é porque a tradução está com algum defeito, né? Uma coisa que acho que a mão do tradutor talvez tenha sido pesada demais, né? Se não for coisa pior também, né? Pode acontecer também, né, de alguns trambiques, né? Mas, enfim, muitas vezes é a mão do tradutor que é pesada demais, né? Como a minha mesmo já foi. Né? Felizmente, não saíram a público, né? Essas coisas, estou falando só aqui, né? E muitos desses textos que eu revisei depois e mandei para a editora 34, eles ficaram até manuscritos nas minhas gavetas, né? Fica lá, né, para a posteridade. Mas começar por aí. Veja se o texto ele realmente se está fluente na própria língua portuguesa, né? Ainda que tenha, claro, você pega um Guimarães Rosa, não é um texto tão simples de você ler, né? Claro, mas você consegue ter uma fluência nele, mesmo com todos aqueles estranhamentos, mesmo com todo aqueles recursos que o Guimarães Rosa utiliza, né? Você vê que o texto está em português e você consegue ver as imagens que são criadas ali, né? Você consegue ver aquilo que está sendo narrado. Isso é importante, né? Isso é importante, é fundamental. Se isso não acontece, na certa é um defeito da tradução, é um problema com a tradução. Pode acontecer só numa ou outra passagem, mas se for recorrente na obra toda, aí é com certeza a tradução. Obrigado. Acho que é um caminho, né? Obrigado. Eu tenho só mais uma dica. Algumas dicas, que é o seguinte: em primeiro lugar, a essa altura do campeonato, assim, porque até 40, 50 anos atrás era muito comum as traduções indiretas, porque era difícil encontrar tradutores, né, para o russo, por exemplo. Essa primeira leva de traduções para o russo era tudo traduções indiretas, né. Agora, em alguns casos, grandes traduções, porque tinha Raquel de Queiroz, Oscar Mendes, tinha gente muito boa traduzindo. Aquela coleção inteira do José Olímpio, né, Dostoiévski, quase inteiro. Não são ruins as traduções. Eu conheço muito bem, eu li desde a adolescência, reli, cotejei e tal. Elas são imprecisas, elas perdem o tom e tal, mas eu costumo dizer, não só eu, muita gente, que uma grande obra sobrevive até a uma má tradução, ou uma tradução indireta. E é verdade, sabe? Se o livro for muito bom e o tradutor fizer o trabalho mais ou menos, você ainda consegue aproveitar muito, você, leitor. Agora, hoje em dia, não dá muito para levar a sério, sabe? Uma editora que publique tradução indireta, de qualquer língua, sabe? Esse livro do árabe, eu nunca tinha traduzido, nunca tinha editado esse livro do árabe. É só você se informa, né? Procura os tradutores, procura os professores, peça indicação. Acabei fazendo com um rapaz que está na faculdade ainda, que um professor, uma média, que é o maior tradutor do árabe, me indicou. Eu confio, faço com ele. Ficou excelente. O primeiro trabalho do cara, o texto veio duro, a gente sentou, começou a mexer. O resultado, não tenho dúvidas de que está melhor do que a tradução para o inglês e para o alemão que eu li também. Não tenho nenhuma dúvida, assim, tá redonda, sabe? Então, é uma questão de você ter seriedade no trabalho, né? Ou seja, a primeira coisa é essa. Editora que faz tradução direta, a essa altura do campeonato, não dá para levar a sério. Outra, pode ser uma tradução direta, mas você tem que ver também em que condições aquela tradução foi feita, né? Tem grandes editoras por aí, não vou citar nome, às vezes eu cito, não vou citar, editoras excelentes que estão assim, ó, sabe? Porque entraram nessa de fazer livro, entendeu? A toque de caixa, baixou o nível geral e, enfim, né? A coisa fica mal feita. O livro é uma coisa delicada. Não é que nem um palito de fósforo que você aperta a maquininha, acelera e sai mais no final. Se você fizer isso, sai ruim no final, entendeu? Tem que ser muito bem feito, com muito cuidado, com muito critério, com tempo, né? Então, tem várias coisas para você avaliar aí, né? Então, se tem mais de uma tradução, veja qual é a editora, veja quem é o tradutor, veja se tem informações sobre o tradutor. Porque uma tradutora que faz o trabalho sério, geralmente ela informa quem é o tradutor, né? Tem editoras que não botam nem o nome do tradutor, sabe? Bota lá no crédito, uma letrinha desse tamanho, você não sabe quem é a pessoa. E tem editoras que deviam, né, sinceramente, para mim, deviam estar fechadas e o dono devia estar preso. Como a Martin Claret, que é uma editora picareta, né, que plagia a tradução, sabe? Que já plagiou a tradução do Boris Schneider, uma picareta, vagabunda, entendeu? Eu acho um absurdo, sabe?
Acho um absurdo mesmo, assim. Então é isso. Desculpa, desabafo. Inclusive, era essa editora aqui. Ah, Martin Claret é abaixo da crítica, entendeu? Assim, tem muitos avisados que compram porque os livros são baratos, estão lá e tal, mas os caras não têm nenhum cuidado, não tem nenhum critério, entendeu? Assim, é ruim mesmo, assim. E desleal pra mim e quase criminoso. E caso criminoso. Criminoso, porque plagiar uma tradução, pegar uma tradução, mudar o nome da pessoa é crime, entendeu? E os caras deviam responder, né, criminalmente por isso. Mas a gente sabe como é, né, como são as coisas aqui. No caso do Boris Schneiderman, a 34 interveio, o Paulo Bezerra falou, essa tradução da Martin Claret é plágio da tradução do Boris, que é uma tradução que o Boris fez quando tinha 27 anos, que ele renega, porque ele falou que não tinha condições na época de fazer. A Martin Claret foi lá, cara de pau, mudou o nome e publicou. A gente descobriu, falou, vocês vão retirar do mercado, senão a gente vai processar. O Boris vai processar, a editora T4 vai processar. Aí eles pagaram, sei lá, 50 mil reais para o Boris e tiraram e tal, mas tem vários outros por aí, entendeu? Já saiu do jornal. Mas era o pseudônimo que o Boris usava, o Boris Solomon, mas eles mudaram. Foi Solomon. Eles mudaram ainda mais, e, enfim. Alguém mais? Não? Eu tenho uma pergunta. Quando, assim, por acaso, você, ao invés de traduzir uma obra de uma língua, você faz o trabalho inverso. Você publica uma obra nacional em um outro país. Você tem o conhecimento da língua, mas quer passar uma obra do Brasil para um outro país. Pegando um exemplo, tirando João Guimarães Rosa, pegando, por exemplo, Macunaíma, que tem muita coisa da cultura indígena, muita coisa da cultura nordestina, e tem muitas palavras de origem do Nordeste, da Amazônia, até mesmo de outras regiões do Brasil. Como é que vocês fazem isso? Como é que fica o trabalho? Qual foi a experiência? Eu mesmo. Vocês dois, em geral. Bom, como é que eu faço? Na verdade, eu não faço. Não faço. É mais complicado. É bem mais complicado, porque a tradução não é só você conhecer a língua, você precisa conhecer, imagina, a cultura indígena, várias nuances, várias questões muito pequenas. Você tem que ter um conhecimento muito vasto daquela cultura e de quase todos os recursos daquela língua. E é difícil você obter todos esses recursos, né, de uma língua estrangeira. Uma coisa é da outra língua, do russo, né? Eu posso ler o texto em russo e entender e passar isso usando os recursos que a língua portuguesa me oferece, né? Agora, pegar um texto do português, né, e recriar isso aí no russo é infinitamente mais difícil. E para eles também é a mesma coisa, né? Eu conheço pessoas... caso, por exemplo, da Helena Vassina, que é professora, é tradutora, é russa, professora na USP. Ela conhece a língua portuguesa, acho que há uns quase 40 anos, né, que ela fala a língua portuguesa, conhece muito da literatura portuguesa, mas ela não se aventura a traduzir textos russos para o português. Ela faz o contrário, mas do português do russo pegar um Dostoiévski e passar para o português, não. Ela entende que é muito mais complicado, porque você... na verdade, sentir assim, a nossa língua, a tradução, né, na nossa língua portuguesa é uma coisa muito do brasileiro, né? É o nativo brasileiro que sabe realmente isso, né? Nós temos professores da USP mesmo que falam isso aí, olha, quando esses russos se metem a fazer tradução do russo para o português é uma desgraça, né? E acho que no geral assim, os russos pensam a mesma coisa da gente, né? Você pegar lá os autores daqui e passar para o russo é muito mais complicado, é infinitamente mais complicado. Eu prefiro fazer esse caminho. Traduzir, só se for algumas coisas, coisas muito pontuais, assim, às vezes muito técnicas, assim, enfim, explicar o sentido, eu posso dar um apoio, né, para alguém que esteja fazendo a tradução, mas eu mesmo não me aventuraria. Eu poderia dizer para um russo, eu falo, olha, aqui nessa passagem, o Macunaíma diz isso, o sentido é esse. E como é que a gente recria isso aí? Que palavra, que expressão, o que recria todo esse universo na língua russa, né? Isso é um russo que vai sentir. Eu mesmo eu não sentiria, então eu não faria, né? Eu dou apenas um apoio, né? Só.
Isso aí, basicamente, né? É uma ousadia, né? Você se chama, às vezes, de verter, não né? Em vez de seja traduzir. impossível, mas eu acho infinitamente mais difícil. É muito mais difícil. É aquilo que eu falei, lembra que eu falei no começo, de que mais importante do que conhecer a língua é conhecer a língua de... Se fala língua de partida e língua de chegada, né? Em tradução. A língua de partida é a língua estrangeira, a de chegada é a sua. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, para o tradutor, é muito mais importante o conhecimento pleno, domínio da língua de chegada, né? Então, é uma ousadia extrema você querer traduzir uma obra literária, ainda mais, experimente traduzir, você sabe, escrever em outra língua, né? Por mais que você saiba, é bem mais difícil que escrever na sua própria língua, né? Traduzir um texto seu. Pega um texto banal, pega uma cartinha sua, um e-mail seu e tente traduzir. Você vai ver como você vai... Agora multiplique isso por 1000, vai ser a dificuldade de traduzir uma obra literária, né? É muito difícil. Então, geralmente... o Boris é um... O Boris é um exemplo. O Boris é um estrangeiro, né? Ele é um ucraniano, na verdade, né? Que veio para cá com 7 anos, uma coisa assim. Ele veio criança, mas ele renega essas traduções que eu falei dos irmãos Karamazov. Ele fez já com 27, quase 30 anos aqui, as primeiras traduções dele. Nesse livro ele fala isso também, foi uma ousadia de jovem, da juventude e tal. Porque, tudo bem, não tinha nem dicionário naquela época de russo e português, mas ele, anos depois, né, com a experiência, com o aprofundamento do conhecimento da língua portuguesa, ele falou, não, naquela época eu não tinha condições ainda. Ele é muito modesto e é muito sério. Boris é das pessoas mais sérias, dos intelectuais, dos tradutores mais sérios com quem eu já trabalhei, assim. Realmente de uma dedicação, de um esmero, assim, espantoso. Eu acho que eu não conheço ninguém com esse grau de seriedade que ele tem, né? Do tipo, toda a tradução dele que a gente reedita, ele revisa de cabo a rabo, mesmo. Não é que ele dá uma olhadinha, entendeu? Eu fui várias vezes na casa dele, isso desde muito tempo, sabe? Manda uma tradução nova, a tradução que ele fez há 30 anos atrás, ele revisa o texto inteiro, manda pra gente. Aí a gente faz a revisão na editora. Aí a gente ia lá, eu fui algumas vezes, do tipo também e tal, vão lá na casa dele, senta, aí ele vai lá, faz o café, pega a escadinha, sobe, pega o original, isso desde, sabe, já tinha, agora vai fazer 100 anos ano que vem. Isso eu tô falando, ele tinha 80 e poucos, né, ele tem, como é que chama? Ele tem Parkinson, mas a cabeça está perfeita. É comovente, sabe? Você vê o cara, chega lá, ele vai, sobe a escadinha, pega o livro, faz o cafezinho, serve, não derrama, e senta e vê cada coisa, sabe? Se mostra, não, você tem razão, isso aqui não está bom, sabe? Vai lá e tal. Sabe? Eu conheço gente de 30 anos que não tem disposição para fazer metade do que, entendeu? Não é só disposição, é porque aí vai, tá? A gente é mais acelerado e não leva tão a sério as coisas, né? Ele leva muito a sério, é realmente muito bonito de ver e de trabalhar com pessoas assim. Por que eu estou falando isso? Então, porque... eu me perdi, porque isso, ele fala nesse livro. Essas traduções primeiras que eu fiz eu não tinha condições ainda, eu não tinha esse conhecimento. Aí depois de 50 anos, né, 40 anos, eu falei, agora realmente acho que já tenho conhecimento, né, suficiente da língua e tal para fazer. É isso que eu acho também. Alguma pergunta mais? Acho que tá bem na hora, né? Eu só queria encerrar assim, dizendo que, já que estamos aqui, temos um tradutor, se for para recomendar algum livro, eu recomendaria, obviamente, esse livro aqui, que é um panorama assim, muito, muito interessante, variado da literatura russa. Tem contos clássicos, refrescar a memória aqui. Bom, tem Pushkin, Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, né, os grandes, né, Gorky, Bunin, Andreev, Bulgakov e Babel. Eu pulei um que foi o Leskov. Esse é o filé da literatura russa, são 2 contos de cada. Alguns dos contos mais importantes de alguns desses escritores, como o Diário de um Louco, o Nariz do Gogol. Aqui talvez o Leskov, né, e o Andreev sejam os menos conhecidos.
né? Mas são muito importantes também. Enfim, e né, exclusividade da livraria, então eu indicaria muito isso aqui. Das traduções do Nivaldo, todas são ótimas e os livros são maravilhosos. Noites Brancas é uma coisa linda, é um livro diferente do Dostoiévski, assim, uma novelinha, uma história de amor maravilhosa. Tem o filme do Visconti, aliás, sobre esse, que vale muito a pena ler o livro, depois ver o filme. O Taras Bulba, do Gogol, que ele vai traduziu também, uma história. Eu acho que esses dois foi eu que escolhi, porque sugeri. O Taras Bulba é uma história de aventura, né, um cerco, uma coisa de guerra, mas também com uma história de amor no meio, maravilhosa. O Babel não precisa, né, dispensa apresentações, mas esse volume que ele traduziu tem histórias incríveis, pouco conhecidas dele. Tem um conto que eu me lembro, que é aquele O Velho Shloimo, né? Que parece que é um dos primeiros contos do Babel. Sim, em russo. Cara, que se tem notícia, é o primeiro texto. Que é um conto de 4 ou 5 páginas, né? Um conto curto, assim, de poucas páginas, que é a história de um velho. A história de um velho